Salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, esse programa onde nós discutimos casos clínicos e eu mostro para vocês um caminho para fazer um diagnóstico com precisão e também terem resultados desde a primeira sessão. Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Renner e hoje vamos falar sobre um caso incrível de prostatite, tá? Como aí a acupuntura pode auxiliar nesse processo, né? Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. Vou fixar aqui o tema da live para nós começarmos. Café com acupuntura. É uma discussão de caso clínico sobre prostatite. Inflamação na próstata. Aê! Show! Sejam muito bem-vindos. Mariana, Rosane, Espaço Lírio, Bárbara, show, Rosane, Lu Peixoto, Fabiana, sejam todos bem-vindos, Bárbara Lopes, Daniele. Vamos lá então, vamos falar sobre esse caso clínico, né? Porque vai dar pra gente ter uma visão ampla aí de várias questões de fisiologia energética, de interação ali com todo esse processo dentro da medicina chinesa, certo? Então, olha só que incrível. Para os alunos do curso de chás e alimentos, que eu e o professor Lucas estamos ministrando, hoje às 14 horas teremos aula, tá? Vai lá no grupo que o link está lá, tá? Teremos uma aula hoje sobre o elemento fogo, beleza? Então vamos lá. Vamos falar sobre esse caso clínico de hoje, que é um caso clínico bem interessante de um paciente de 70 anos de idade, sexo masculino, né, com um quadro de prostatite. A prostatite, então, é a inflamação da próstata, né, e que vem por alguns fatores, né, podem ser eles infecção, tá, lesão ou até mesmo uma baixa do sistema imunológico, tá? Então, esses três fatores podem gerar uma prostatite, tá? E esse paciente, então, além de tudo isso, ele apresenta diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, tem síndrome do pânico, tá? Síndrome do pânico associado, tem hipotireoidismo, tá? Rigidez cervical, tá? Usou drogas por 4 anos, tá? Durante 4 anos teve uso de drogadições. Tem frustrações intensas na vida, tá? Isso aí, então o paciente já traz isso, frustrações intensas na vida. Então olha só que interessante, porque isso já nos mostra um caminho também para algumas alterações emocionais que podem estar interrelacionadas ou não. Nós vamos avaliar isso dentro do caso clínico, tá? Então, como ele tem a prostatite, né? A próstata está com processo inflamatório, está edemaciada, ela acaba comprimindo, né, o canal do ureter. Isso acaba dificultando a eliminação da urina. Então ele tem muita dificuldade para fazer xixi, né? Acaba indo de 3 a 4 vezes no banheiro, tá? E às vezes o xixi demora a sair por todo esse processo, né? É uma restrição física que acontece ali, né? Então isso acaba comprometendo ali a vida desse paciente, certo? Então tá aqui, tá? Essas alterações, e agora nós vamos falar um pouquinho da fisiologia energética de todo esse processo, né? Para entendermos melhor como que isso funciona dentro da fisiologia energética da medicina tradicional chinesa. Então vamos lá. Nós temos aqui o fogo, terra, metal, água, madeira. Certo? Então olha só que interessante, tá? Hoje à tarde, aula incrível do Renner com o Lucas, só para dizer que tá top demais. Mônica, hoje teremos aula sim no curso Chás e Alimentos nos Desequilíbrios Energéticos e Emocionais, tá? Quem ainda quiser entrar para esse curso, ainda é possível, tá?
O link está lá na minha bio, você pode entrar, fazer sua inscrição e ainda assistir a aula de hoje, mais todas as outras aulas que já tivemos, tá? Que ficaram salvas, tá? Então vamos lá. De onde vocês imaginam que vem a prostatite? De onde vocês imaginam que vem a prostatite? É um desequilíbrio de qual elemento ou em quais elementos? Tá? E aí? O que vocês acham? O que vocês acham? A Rosane, se você tem interesse, chama lá no direct depois da live que eu te mando o link também. Tá? E aí? O que vocês acham? De onde vem? E hoje, falando, né, em chás e alimentos, a Cris também está conosco no curso de chás. Eu estou com o meu chazinho aqui, chazinho em jejum. Né? Chazinho em jejum para desintoxicar, né? Então estamos falando de boas escolhas para um reequilíbrio pessoal, profissional, né? Um reequilíbrio até para os nossos pacientes. Hoje estou com um chazinho de casca de romã. Ele tá bem quentinho ainda. Chá de casca de romã. Adoro. Cris, muito obrigado. Comprou um selinho aí. A Cris sempre está aqui conosco. Cris, você é incrível. Muito obrigado pela parceria de sempre. Então vamos lá. Olha só. Próstata. A próstata é uma glândula, né? Que libera aí o líquido seminal. E ela está ligada ao elemento água. Tá? Ela está ligada ao elemento água. Olha que interessante, tá? Porque a próstata está ligada ao elemento água, tá? Mas ela sofre interferência da madeira na produção, tá, de alguns hormônios. Mas aqui nós estamos falando de um processo inflamatório. Processo inflamatório gera calor. Processo inflamatório gera calor. E o processo inflamatório gerando calor gera uma alteração de forma, gera um aumento do volume que acaba comprimindo ali a uretra, que dificulta a eliminação da urina. Então também tem uma alteração de forma. Então a terra e o fogo interferindo lá na glândula, na próstata. Tá? Na próstata. Show de bola? Faz sentido isso para vocês? Conseguem entender agora a importância de entender fisiologia energética, né? E definitivamente nós estamos falando muito sobre fisiologia energética, né? É algo que eu falo que é a base da medicina chinesa. Se você quer ser um acupunturista de sucesso, um acupunturista fora da curva, né? Um profissional em destaque, com resultados excelentes, você deve sim se preocupar com a fisiologia energética, tá? A fisiologia energética é ponto primordial em todo esse processo. Por que ele é um ponto primordial em todo esse processo? Porque ele é a base, ele é o pilar, tá? Existem 3 pilares para você ser um acupunturista de sucesso, um acupunturista fora da curva, para que você possa ter os melhores resultados com a acupuntura. Que são eles? Primeiro, fisiologia energética, né? A base da medicina chinesa. Segundo, saber avaliar o seu paciente com um olhar integrativo, compreendendo ele nos seus desequilíbrios físicos, energéticos, emocionais, conscienciais, temperamentais. E o terceiro pilar, que é o diagnóstico energético. Se você une esses 3 pilares, né, a fisiologia energética com a avaliação energética e o diagnóstico energético, com certeza você vai estar um passo à frente para seguir uma linha terapêutica capaz de te entregar os melhores resultados. Tá? Isso é o que faz toda a diferença no profissional de acupuntura. Tá? Então aqui, né, nós temos a próstata, ela tem um processo inflamatório, tem um calor e também tem alteração de forma. Então nós temos uma tríade de desequilíbrio que é água, fogo e terra. Né? E juntamente esse paciente também apresenta diabetes mellitus, né? Diabetes, ele apresenta também hipertensão arterial sistêmica. Olha aqui como as coisas se combinam, né? As próprias patologias dele já interrelacionando com os elementos em desequilíbrios, né? O paciente também tem pânico, olha só. Pânico.
Tem hipotireoidismo. Olha, a tireoide, então, está ligada ao elemento água e ao elemento madeira também, né? Então, a tireoide está ligada a esse processo. E aqui eu tenho uma aula só sobre tireoide. Se vocês quiserem uma aula exclusiva, gratuita, sobre tireoide, a aula que eu tive quando eu estava lá na China com um grande professor especialista em tireoide, tá? Me mande um direct que depois que acabar a live eu te mando o link dessa aula para você assistir. É uma aula que vai fazer toda a diferença no seu entendimento sobre tireoide. Tá? Então, se você quiser essa aula, uma aula que eu tive lá na China, eu peguei o meu caderno, trouxe para vocês todos os desequilíbrios da tireoide. Então, se vocês quiserem saber mais sobre esse padrão de desequilíbrio, me mande um direct que eu te mando o link depois. Tá? Rigidez cervical. A cervical está ligada, né, ao elemento água. E a rigidez geralmente vem por uma alteração muscular. Músculos são alteração da terra. Olha a terra também interferindo novamente na água em outro fator nesse paciente. Né? Por 4 anos usou drogas. Né? Frustrações, então um paciente que tem frustrações com a vida, ele fala que teve muitas frustrações com a vida. Então olha que é um paciente que apresenta um padrão de desequilíbrio, né, geral, e que para nós fazermos esse reequilíbrio vai levar um certo tempo. Então estaremos atentos a todos esses processos para definitivamente nós conseguirmos conversar da melhor forma com esse paciente para que ele possa entender, né, qual vai ser o prognóstico, qual vai ser a linha terapêutica que nós vamos seguir para tratá-lo. Faz sentido isso para vocês? Então vamos lá, vou trazer a foto da língua dele para a gente complementar essa tríade, né? Nós estamos falando aí de uma tríade que é os padrões de desequilíbrios, né? Então aqui está a língua do nosso paciente. Aqui está a língua do nosso paciente. Então, fisiologia energética e avaliação nós fizemos, vamos fazer o diagnóstico energético agora, tá? Para nós seguirmos uma linha terapêutica. E eu pergunto para vocês, essa língua tem saburra? Tem saburra essa língua? Sim ou não? Com saburra ou sem saburra? Sem saburra, né? É uma língua com ausência de saburra. Perfeito, perfeito. Segundo fator que nós vamos avaliar, então, é a cor da língua. Qual que é a cor dessa língua? Essa é uma língua pálida, vermelha ou arroxeada? É uma língua pálida, vermelha ou arroxeada? Então, ausente de saburra. E agora a cor dessa língua. É uma língua vermelha, pálida ou arroxeada? Vermelha, né? Bastante vermelha, né? Olha só. E a língua vermelha, assim, então, nos traz uma característica, tá, de um excesso de calor. Então, quando nós temos uma língua com padrão de vermelhidão em todas essas regiões aí, como está mostrando, então nós temos definitivamente um padrão de desequilíbrio, né, de uma doença crônica, tá? Então, isso aqui é importante nós nos atentarmos, porque quando nós analisamos uma língua bastante vermelha, isso nos mostra um padrão de desequilíbrio crônico, tá? Terceiro fator que vamos avaliar nessa língua, então, são as alterações de forma. Tem alteração de forma nessa língua? Tem alteração de forma nessa língua? Tem fissura? Está edemaciada? Está volumosa? Está denteada? Tem alteração de forma nessa língua? O que tem aí de alteração de forma nessa língua? Manda aí. Perfeito, né? Tem fissuras, né? Não são fissuras profundas, mas é uma língua fissurada. Várias fissuras, né? Edemaciada. E é uma língua retraída. É uma língua retraída. Olha só, o paciente não consegue colocar a língua muito para fora. É uma língua encurtada, né, retraída. Isso nos mostra também uma estagnação de energia, tá? Olha só que interessante. Perfeito. E por último, vamos avaliar a umidade. Essa língua tem brilho? Tem umidade nessa língua? Como que está essa língua? Tem brilho, tem umidade ou ela é uma língua mais seca? É uma língua mais úmida? Olha, parece desviada, né?
Só que como a foto está um pouco cortada, eu não vou considerar ela desviada porque a gente não sabe se o paciente está com o pescoço um pouquinho mais na lateral, tá? Mas parece sim, Karen. Parece sim um pouco desviada, tá? Só não vou considerar porque a gente não tem uma visão de um todo maior do rosto da pessoa para a gente com certeza bater o martelo, tá? Olha, na ponta aqui nós podemos ver um certo brilho, então na ponta parece que está mais úmida e no corpo dela que parece que está mais seca, tá? Faz sentido? Úmida na ponta e seca, né, no centro. Show! Então vamos lá, vamos traduzir isso para os desequilíbrios energéticos, né? Então, se não tem saburra, tem uma deficiência de Qi do estômago. Tem deficiência de Qi do estômago. Se ela está vermelha, ela tem calor geral. Se ela tem fissura, ela tem deficiência de Yin Qi do baço. Se ela está edemaciada, ela tem estagnação de Qi do baço. Se ela está retraída, ela também tem estagnação de Qi do baço. Se ela está úmida, ela tem deficiência de energia Yang-Qi do pulmão, que não coloca os líquidos para circular. E se ela tem uma língua seca, ela também tem calor que seca os líquidos orgânicos, principalmente ali no triplo aquecedor médio. Perfeito? Show! Então, ó, achamos os padrões de desequilíbrios. Mas aí, né, naquele mesmo esquema, para nós seguirmos uma linha terapêutica mais efetiva, nós precisamos saber definitivamente, né, qual que é o maior desequilíbrio dessa língua. E aí, o que mais chama atenção? O que mais chama atenção nessa língua? É a vermelhidão, são as fissuras, o edema, ela estar retraída, ela estar sem saburra. O que mais chama atenção? O que grita aos nossos olhos? A forma, né? Show, a forma, também acho. A forma chama muita atenção, né? A cor também, né? Então, ó, certo? Essa forma e o calor, né? Chama muita atenção. Perfeito. Perfeito. Isso mesmo. Isso mesmo é o que mais chama atenção. Então, beleza. Vamos voltar aqui, então, para a gente falar sobre o caso clínico, né? Porque agora nós temos, então, que realmente esse paciente apresenta calor, né? Tem uma deficiência de Qi, que gera uma estagnação de Qi, né? Gera estagnação de Qi. E também gera uma deficiência da energia Yang, né? Então, basicamente, as alterações desse paciente é isso. O paciente apresenta, né, um padrão de desequilíbrio de calor, deficiência e estagnação de Qi, que gera uma deficiência de Yang. Não deixa os líquidos circular. Tem muita estagnação. Então, olha só. Se nós fôssemos traduzir o padrão de desequilíbrio desse paciente, nós temos então que o que mais chama atenção é a forma. E a forma está ligado à estagnação de energia. Se está estagnado, a energia Yang não circula. Se ela não circula, ela começa a gerar calor. Para quê? Para tentar diluir essa estagnação de energia e ela voltar a circular. E ela voltar a circular. E aí, então, nós temos um ciclo vicioso, né? Que gera a estagnação de Qi, gera alteração de forma. A deficiência de energia não deixa circular, gerando um excesso de calor. Que vai produzir o quê? Processo inflamatório com alteração de forma, com edema, onde? Nesse caso desse paciente, na próstata. Poderia ser em qualquer outro lugar? Poderia. Poderia. Mas por que foi na próstata? Porque possivelmente ele tem, aqui no elemento água, um local de menor resistência energética, que predispõe a alteração na água. E o que faz essa predisposição? Vamos ver se alguém acerta. O que faz essa predisposição? O que faz essa predisposição?
Por que ele não poderia ter uma alteração de forma, um processo inflamatório lá no fígado, por exemplo, gerando esteatose hepática? Não que esse paciente nunca vá ter, ele pode ter. Qualquer um de nós podemos ter. Mas o que leva a ser na próstata? E não no pulmão? E não no próprio baço? E não no intestino, gerando nódulo? Pode ser pelo biotipo? Pode. Pode ser pelo biotipo. Local de menor resistência, pode ser o biotipo. Mas o biotipo, se ele estiver equilibrado, não vai gerar isso. Então qual que é o desequilíbrio que pode gerar? Qual que é o desequilíbrio? Quem gera um local de menor resistência dentro de um biotipo para formar um processo e poder gerar uma patologia são as questões emocionais. Eu tenho os melhores alunos do mundo. Nicole, Espaço Lírio. Vocês são incríveis. Margarete, aluna nossa também. Medo. Esse paciente tem o quê? Pânico. Esse paciente tem pânico. E o pânico dele gera o quê? Frustrações na vida. Olha só que interessante. Fez sentido isso aí pra vocês? Ó, o paciente é um paciente que tem pânico, tá? Que ele tem muitas frustrações na vida e agora ele começou a ter vários desequilíbrios voltados para o calor e a estagnação de energia. Só que ele tem um local de menor resistência lá na água, que vai e gera o processo inflamatório lá. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem visualizar a importância de tratar as emoções dos nossos pacientes? Você consegue visualizar a importância de tratar a nossa emoção? A importância de estarmos reequilibrados emocionalmente? Que é isso que vai gerar o reequilíbrio emocional, ou energético? É o equilíbrio emocional que vai gerar o equilíbrio energético. Quando nós temos a capacidade, o autoconhecimento, um autocontrole das emoções, nós prevenimos doenças. Nós prevenimos desequilíbrios energéticos. É isso que é fantástico. É isso que faz a linha terapêutica do curso de inteligência emocional ser tão efetiva. Eu estou num processo de atender uma paciente e gravar o atendimento, né? Então, nós fizemos todo o processo seletivo e colocamos aqui, estamos atendendo uma paciente e gravando o passo a passo dela para disponibilizar dentro do curso de inteligência emocional para vocês. Para vocês verem como que eu avalio, como que eu faço as interações, como que eu escolho o qual elemento eu vou tratar por vez. E está tendo um resultado tão incrível, mas tão incrível, que possivelmente em janeiro nós vamos disponibilizar a gravação desses atendimentos para vocês. Nós estamos na 8ª sessão. E está fantástico. Está definitivamente explodindo a mente, né? Porque cada paciente é único, né? É uma paciente que tem muito quadro de ansiedade. E quando ela fica com ansiedade, ela perde o apetite. Ela chega a emagrecer, tanto que ela perde o apetite. E assim, se nós fôssemos parar para pensar, analisar friamente, o que nós faríamos? Trabalharia o fogo dela. Eu trabalhei o fogo dela. Não teve o melhor resultado. Vocês vão ver qual foi o melhor resultado dessa paciente. E agora, né, começa, então, a nos mostrar uma linha terapêutica ainda mais efetiva, que nós podemos utilizar não só uma única forma para tratar os nossos pacientes, mas abre um leque de informações para nós tratarmos os nossos pacientes. Mas para você saber tratar o paciente de forma efetiva, você vai ter que aprender a avaliar fisiologia energética e diagnóstico energético. Esses 3 pilares têm que estar presentes nas nossas avaliações.
É isso que vai direcionar o nosso tratamento dentro de uma linha terapêutica extremamente efetiva. Tá massa, tá massa, tá massa. Spoiler para vocês. Spoiler para vocês. Tá? Então aqui nós temos então já a compreensão de um tratamento de curto, médio e longo prazo. Ó, longo prazo nós precisamos tratar o medo, que é o local de menor resistência dele. No médio prazo, trabalhar as estagnações e o calor. No curto prazo, basicamente, tirar o processo inflamatório e o edema da próstata. A prostatite. Certo? Mas aqui, como estão muito interligados o curto e o médio prazo, nós podemos associar os dois juntos. Né? Então, podemos usar BP4 com CS6 para trabalhar a forma e o calor. Né? Para diluir essa energia e controlar esse calor, controlar esse processo inflamatório. Tá? E a próstata está ligada ao elemento água, então nós podemos associar P7 com R6 também, porque vai trabalhar a deficiência de energia Yang e vai trabalhar a essência, né? A água, que é o elemento que coordena a próstata. Tá? BP4 com CS6. BP4 com CS6, associado com P7R6. E aí nós podemos utilizar, então, pontos locais que vão atuar lá. VC4, VC6 vão auxiliar ali na região da próstata. Pontos como R7 e R3 também vão auxiliar esse processo. Nós podemos vir aqui usar o quê? Craniopuntura de Yamamoto. Mas, professor, craniopuntura vai tratar isso? Sim, você pode vir na craniopuntura de Yamamoto e fazer a avaliação dos pontos Y. Com certeza vai ter alteração no fogo, na terra e na água. E a craniopuntura também auxilia no tratamento de quê? Das emoções. Olha só que incrível. Certo? E aí nós vamos tratando, e conforme isso aqui for melhorando, nós vamos passar para o tratamento de longo prazo. E no longo prazo nós precisamos trabalhar o medo, o pânico e as frustrações desse paciente. Como nós fazemos isso dessa forma? Nós fazemos usando inteligência emocional, porque a inteligência emocional é que vai dar autoconhecimento e autocontrole das emoções. Para quê? Para dessensibilizar as emoções do medo através da água e da frustração através da madeira. Mas nós podemos fazer isso fazendo a limpeza geral do nosso paciente, desde o processo gestacional, passando por todos os elementos. Faz sentido isso para vocês? Conseguem pegar essa referência? Show? Incrível isso, né? Incrível isso. Então, eu tenho uma aula, né, sobre tireoide. Então, se você tem interesse na aula de tireoide, me manda um direct quando acabar a live, que eu te disponibilizo a aula de tireoide. E aí, né, hoje à tarde, às 14 horas, teremos aula de chás e alimentos nos desequilíbrios energéticos e emocionais. Eu e o professor Lucas, para falarmos sobre o elemento fogo, tá? E também, se você tem interesse em aprender mais sobre essa linha terapêutica de inteligência emocional, faça a sua inscrição lá no link da minha bio. Lá tem a lista de espera. Abriremos uma nova turma em janeiro. Em janeiro teremos uma nova turma do curso de inteligência emocional, para que você possa aprender definitivamente esses 3 pilares. Tá? Podemos ir trabalhando esse processo emocional junto com os pontos? Pode. Tá? Já tivemos inúmeros casos que nós podemos fazer esse controle aqui, juntamente com a linha terapêutica do curso de inteligência emocional. Porque dentro da linha terapêutica do curso de inteligência emocional, nós vamos ter um ponto de abertura das emoções
tá? Um ponto de tratamento que vai tratar o desequilíbrio energético, vai trabalhar a deficiência de Qi com a estagnação, vai trabalhar o excesso de calor, vai trabalhar a irregularidade do sangue, vai trabalhar vai trabalhar a insuficiência de energia ancestral e a deficiência de energia, tá? Mais o ponto de domínio das emoções. É isso aqui que vai gerar todo um processo de autoconhecimento e autocontrole das emoções. É isso aqui que vai fazer com que o seu sistema límbico conecte com o neocórtex, trazendo a racionalização e a conscientização das emoções para que você definitivamente tenha autoconhecimento, autocontrole das emoções. Que quando você estiver frente a uma emoção, isso não gere desequilíbrios energéticos em você. É isso aqui que vai promover, né, um autocontrole para que o pânico e as frustrações não gerem um local de menor resistência lá no seu biotipo. Ah, meu biotipo é muito metal. Você se adoece no metal? Adoeço. Ah, então é uma emoção. É um gatilho emocional que não está sendo reconhecido pelo neocórtex, não está sendo conscientizado, não está sendo racionalizado e está gerando uma cascata de hormônios e neurotransmissores que vão gerar desequilíbrios energéticos lá no metal e você adoece no metal. Ah, mas eu sou muito madeira. Então a mesma coisa. Se você não tem o autoconhecimento, o autocontrole dessas emoções, o que vai acontecer? O seu sistema límbico vai ficar intoxicado com aquela emoção de frustração, de indecisão, de raiva. E isso vai gerar alterações lá no seu fígado e na vesícula biliar para que você adoeça por lá. Não só por lá. Porque a madeira pode gerar desequilíbrios no fogo, pode gerar desequilíbrios na terra, pode gerar desequilíbrios no metal, pode gerar desequilíbrios na água. Então você pode ter um local de menor resistência e adoecer em outro fator. Você pode ter um local de menor resistência lá no metal. Aí você fica insatisfeito, você fica triste. Isso gera o quê? Dor de cabeça. Por quê? Porque o metal corta a madeira, o metal domina a madeira, o metal é avô da madeira. Faz sentido isso para vocês? Vocês estão conseguindo compreender o porquê que os padrões de desequilíbrios dos 5 elementos, dos 5 movimentos, né? Falar em movimento é muito melhor porque fica dinâmico, né? E esse é uma ideologia dinâmica mesmo, não é estática, que faz toda a diferença. É isso que vai fazer toda a diferença. Por isso que avaliar o nosso paciente e conhecer de fisiologia energética é tão importante. É tão importante. Porque esse paciente, ele tem um processo inflamatório na próstata, ele tem um edema lá na próstata, mas ele também tem diabetes, ele também tem hipertensão arterial, ele também tem rigidez muscular. Ele também tem rigidez muscular. É lindo isso, não é? Quando essa ficha cai, é que faz toda a diferença. Quando essa ficha cai, é que faz toda a diferença. E é por isso que toda terça e quinta-feira eu estou aqui discutindo casos clínicos às 8 horas da manhã. E se você tem um caso clínico aí que você acha interessante e quer ver a minha visão, como eu olho para esses casos clínicos desta forma aqui, pode mandar lá no direct. Manda lá no direct que nós colocamos na lista aqui para fazer, né? Nós temos uma lista aqui com alguns casos clínicos já para fazer, né? Então, terça-feira que vem e quinta-feira que vem estarei aqui novamente com vocês para fazer mais casos clínicos. E se preparem, porque ano que vem as coisas vão ser ainda mais intensas. Quem aí já é do curso de inteligência emocional, se preparem. Vem coisa boa por aí. E quem ainda não é, faça a sua inscrição lá na lista de espera, porque vai ser incrível ter você conosco. Tá? Vocês não têm ideia de quanto está aparecendo pessoas dentro dos consultórios com alterações emocionais. E quem estiver preparado para essa nova realidade vai estar na frente. Show? Tamo junto sempre. Beleza, pessoal? Então, esse foi o caso clínico de hoje. Vou tirar foto do quadro, posto lá no canal do Acupunturista no Telegram, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no direct. É uma honra, é um prazer muito grande poder
tirar as dúvidas de vocês, eu tento responder o máximo que eu consigo, né? Quem é do curso aí sabe que eu tento não deixar nenhuma resposta solta, nenhuma pergunta solta, sempre tento responder todos, tá? Qualquer dúvida, então, me chame no direct. Quem quiser aula de tireoide, me chama lá, tá? Para os alunos do curso de chás e alimentos, estaremos ao vivo hoje às 14 horas e vamos juntos, tá? Cris, muito obrigado pelo selo, tá? Está sempre aqui conosco, muito obrigado mesmo, de coração. Vocês são incríveis e é por vocês que eu me desdobro sempre a tirar esse tempo para estar com vocês, né? Eu ainda atendo, eu tenho os cursos e mesmo assim eu tiro esse tempinho aqui para estar com vocês, porque eu tenho certeza que esse pouquinho que eu estou doando aqui é algo que vai fazer a diferença na vida de vocês, tá? Um grande abraço para vocês, tenham um excelente final de semana e até mais. Tchau, tchau, pessoal!